TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Eu estava ali pensando, boa noite a todos. Eu estava ali pensando como deve ser bom para os espíritos que fizeram alguma coisa na Terra retornarem e em algum momento terem acesso ao que aconteceu com o que fez e poder ver que o trabalho prossegue, que a vida continua vibrando, que as atividades prosseguiram e prosseguem e muitas vezes ampliadas ou até transformadas, mas prosseguem. Eu fiquei pensando, se eu estivesse no lugar daqueles que fundaram esta casa e olhasse o trabalho que está sendo feito aqui, sabendo que não é fácil, que a luta é muito grande, mas eu fico imaginando a paz que tem no coração. Puxa vida, conseguiram. Estão conseguindo. Estão mantendo. Então, tomara que todos nós possamos fazer alguma coisa, plantar a semente boa, de alguma coisa que seja de nossa responsabilidade. E essa semente possa progredir e multiplicar, como esta casa aqui tem feito. É para a gente uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui. E não há como a gente não se lembrar dos queridos que se foram, que se eu for citar nomes, certamente eu vou cometer algum crime de memória. Mas nós não poderíamos deixar de falar no casal que fundou a casa. Me lembrei de alguns companheiros que estiveram aqui de um jeito ou de outro e se mantiveram no trabalho enquanto a saúde permitiu, enquanto as circunstâncias permitiram. E para todos eles, a gente endereça um abraço de gratidão por terem conseguido, por terem deixado a sua semente aqui também. E é muito interessante que a gente vai pensando, e aí nós pensamos nos espíritos amigos. Quantos espíritos amigos não passaram por aqui trazendo a sua contribuição, trazendo a sua oportunidade de conhecimento, de trabalho, de compreensão, de saúde, de cura. A gente nem é capaz de fazer ideia de quantos passaram por aqui e trouxeram a sua contribuição. Certamente também vieram aqueles que não trouxeram a contribuição que nós esperávamos, mas que acabaram ajudando. Quantos espíritos que, sendo instrumento de perturbação, acabaram trazendo a paz, acabaram unindo mais os que se dispuseram a ficar, a trabalhar, a produzir, a progredir. Então, eu fiquei ali, no pouquinho de tempo que eu tive ali, eu fiquei como que revisitando o trabalho, não só nesta casa, mas a sede anterior. E tudo
que foi sendo feito pela coragem, pela fé, pelo bom ânimo de muitos, de muitos. Aí a gente olha assim e vê a Ritinha, né? Falei, gente, a Ritinha era menina, agora já está meio chegando a veinha. E eu, se ela está chegando a veinha, e eu, como é que fica? Mas não está veinha, não, está linda. Está linda. E eu me lembro dos jovens da época, empenhados. Eu me lembro de uma baixinha, esqueci o nome dela, como eu gostava muito de ciência, acho que ela era médica, não é? Kátia. Então aí a gente vai lembrando, né? E nessa lembrança, deixando um abraço a cada um, né? Encarnado, desencarnado, e as nossas preces para que prossigam. As nossas preces para que prossigam, porque o tempo não é fácil. E se nos deixaram ficar, gente, a gente teve um monte de oportunidade aí para falar tchau, fica com Deus, tchau, tchau, estou indo embora. E não fomos. Ficamos. É porque os espíritos contam conosco. Não é porque nós somos o mais bonitinho, o mais feio, nada disso. É porque existe um compromisso em cada um de nós, que era necessário ficar um pouco mais, ultrapassar os desafios da pandemia, ultrapassar os desafios os mais variados, para poder chegar até aqui. E ter condições de estender as mãos aos que necessitam mais do que nós. Não é por um acaso que nós estamos aqui. Eu contava para os amigos que eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta de ir. Eu ando com umas dorezinhas meio esquisita e tal. Né? Será que eu vou conseguir ir? Meu Jesus, a Vera já avisou, eu não posso deixar de ir. Preocupada se o ciático ia ficar quietinho, né? Se eu ia precisar me assentar para falar. E eu assim, aí eu recebo um recadinho de alguém de longe, de um outro estado. O espírito escreveu assim: os amigos espirituais estão cuidando para que seu corpo te aguente na jornada. Eu falei, não tem desculpa, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir, porque como é que eu vou? Eles estão cuidando. E eu vou dizer, não posso. Vera, deixa para outra vez, porque não tem jeito. Falei, bom, se eles estão cuidando, então eu estou entregue, hein? Estou indo. Não foi muito fácil, não. De chuva, de granizo, a outras coisas nós pegamos, Alemanha e Suíça e outros locais. Eu pensei assim, meu Deus, eu vou desmanchar com essa chuva e tal, né? De repente esse sol, ganhei até um vestido fresquinho para poder vir aqui, porque o calor não ia me permitir vir aqui com calça de lã e blusa de manga comprida. Vejam só, os espíritos criaram condições para que nós estivéssemos aqui. Isso não é à toa. E a gente leva na brincadeira, mas a gente sabe que isso não é à toa. Existem compromissos que nós não temos como colocar na porta de ninguém. Os compromissos são nossos e nós temos que cumpri-los até o final. E aí, eu pedi ao nosso irmão, dentro do assunto, eu pedi a ele, me dê aí o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Porque esse livro, eu me lembro, acompanhei a época que foi lançada, a tradução, né? Ele tem um capítulo que ele, para mim, é muito marcante.
na véspera da desencarnação do Chico, eu estava lá em Uberaba com o grupo, não vou contar porque eu sei que houve um dia já que a gente deu algumas pinceladas a respeito, mas eu estava em mas eu estava lá em Uberaba e nós conseguimos, em duas participações do Chico, tanto lá onde ele distribuía os pães no sábado à tarde, quanto cá na Casa da Prece, ele abriu o Evangelho. A gente diz assim, abre ao acaso, abre a esmo. Mas eu achei muito bonito. Ele abriu por 2 vezes o capítulo 17. É um capítulo que nos remete a uma série de reflexões. Porque ele diz assim, sede perfeitos. E eu ficava pensando, por que o Chico abriu por 2 vezes, na véspera de desencarnar, ele abriu o mesmo capítulo, itens diferentes, mas o mesmo capítulo. Um convite a cada um de nós que lutássemos para conquistar uma melhoria interna. Mas o que seria ser perfeito? E aí nós começamos a pesquisar. E nós vamos entender que o convite de Jesus, sede perfeitos, é no sentido de que nós possamos, no dia a dia, fazer com que as leis divinas sejam observadas e sejam cumpridas. Então, se é assim, nós precisamos ver como anda a nossa disposição para cumprir as leis divinas. Não é apenas saber de cor, porque, de uma certa forma, para os mais jovens, decorar, memorizar as leis que Kardec organizou didaticamente em 10 itens, não é tão difícil assim. O difícil é sair do que decoramos para o que fazemos, para o nosso comportamento, para a interpretação que nós damos para aquela lei que está ali expressa para nós. Mas existe nesse capítulo 17, nesse convite ao cumprimento das leis, existe um item, o item 3, esse foi um dos que saiu, e depois saiu o item 6. Mas no item 3, fala sobre o homem de bem. E a primeira vez, como a gente diz lá em Minas, que eu peguei esse capítulo, eu li de galope. Nossa, que capítulo grande, que item grande, não podia ser menor, não podia resumir, podia ter uns memes, né, que a gente reduzisse assim, uns desenhos que a gente pusesse, é muita coisa esse item, ele é muito grande. Mas eu tenho aqui, querido, pode ficar tranquila, obrigada, pode deixar. Talvez eu precise depois da cadeira. Tá? Aqui tem. Aí eu acho que as pessoas, eu fico mais no meio, se for o caso, né? Daqui, como é que o povo vai me ver? Vamos ver se eles me veem. Acho que vai ficar... só se você fechar isso. Obrigada. Aí eu sento, levanto, eu vou levando. Mas esse item, o homem de bem, que eu achava tão grande e que eu achava que podia ser resumido,
Que falação foi essa do Espírito que trouxe um item tão grande para esse capítulo? Mas na medida que a gente vai penetrando, nós vamos percebendo que ainda que a gente lesse todos os dias, a gente não consegue alcançar o conteúdo máximo desse livro, desse item, o homem de bem. E aí, quando você começa a penetrar um pouquinho mais, a gente fica meio que sem graça, meio envergonhado, sabe? Meu Deus, eu não consigo fazer isso aqui, daqui, não. Mas a gente consegue sim. Tem que ir chegando aos poucos. E por que eu pensei nesse item? Quando me foi passado o tema, eu pensei assim, assim como eu achei o item grande, na cabeça da gente de coisas simples, de resumir a memes, né? Eu falei assim, como a gente viver e como ajudar? Fácil, é fácil, é só orar, é só ser um homem de bem. E é por isso que eu busquei o item aqui. Porque não é fácil viver na época atual, contribuindo para a paz, contribuindo para que a guerra não encontre campo para se alastrar. Não é fácil nós vencermos a nós mesmos nessa condição de postura íntima, de desafios íntimos, que muitas vezes, encobertos pelo orgulho, pela nossa prepotência, nós achamos que nós já sabemos fazer tudo isso. Não, eu já contribuo para que não haja guerra. Então, antes da gente entrar mais na área pessoal de como contribuir, eu vou só dar uma passeadinha aqui no capítulo, rápido, porque eu já reclamei que ele é grande, e eu vou deixar para vocês lerem, e deixo um convite maior. Procurem lê-lo com mais ritmo, de pegar e ler. Eu já consegui fazer assim. A cada semana eu lia um parágrafo. E aquele parágrafo eu trabalhava a semana toda com ele. Pá. Aí na semana seguinte eu ia por outro parágrafo. Aí eu consegui entrar um pouquinho mais. Vejam, eu vou só um trechinho, tá? O resto é com vocês. E comigo também. Porque eu também preciso estudar. Eu também preciso dar um jeito de manter essas qualidades. Então, ele começa assim, olha, o verdadeiro homem de bem. Tem o falso e tem o verdadeiro. Ele está falando do verdadeiro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Até que a gente costuma ser um tiquinho justo, um tiquinho caridoso, amar um tiquinho, mas ele disse na sua maior pureza. O máximo que a gente conseguir. Isso aqui para mim já é uma estocada no meu peito assim. Mas ele não fica nisso. Cutuca mais um pouco. Ele diz assim, se ele, esse homem de bem, interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal,
se fez todo o bem que podia. Aí eu começo a encolher. Se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Ô, gente, esse primeiro parágrafo acaba comigo. Vocês podem até não estar no nível que eu estou, não, sabe? Mas esse primeiro parágrafo mexe comigo. Aí, não tem, vocês acham que terminou? O parágrafo terminou ainda não, tem mais um tiquinho. Ele diz assim, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Esse é o primeiro parágrafo deste item 3, o homem de bem. Aí, aqui embaixo que estava, né? Aí eu começo a pensar, o que eu fiz hoje? Não subi a ladeira para chegar aqui. Eu vim com calma. Eu não achei vaga no de carro. Eu dei a volta sem reclamar. Eu subi a pé, sem falar que eu estava cansada, que ladeira. Ou eu vim toda alegre, satisfeita. Aí a gente começa a pensar, porque as coisas são tão pequeninas que nós não atinamos, porque ele está falando da maior pureza. Então tem que ir nos detalhes. E aquele momento que eu conversei com alguém por telefone ou pelo WhatsApp, eu estava impaciente? Ou eu respondi com tranquilidade, com carinho? Eu dei o abraço que eu gostaria de receber? Eu dei o sorriso que eu gostaria de receber? Aí, uma pessoa amiga aqui falou assim, olha, sou amiga da sua amiga de Viena, que me mandou que lhe desse um abraço. Aí vem a pergunta, será que o abraço que ela me mandou, eu retribuí no mesmo nível de carinho? Aí a gente vai ficando bem, sabe? Porque a gente começa a perceber que a perfeição não está exigindo que nós tenhamos asas luminosas e que nós possamos sair por aí levando luz, bênçãos luminosas para as pessoas. Não é isso. É eu ser eu enquanto ser humano. E o que eu estou fazendo desse eu ser eu? Como é que eu estou oferecendo ao outro a oportunidade de ser feliz? Que eu estou sendo feliz. Então, minha gente, só nesse parágrafo, a gente já começa a ver uma entrada no tema bem claro para nós. Como é que nós vamos fazer num tempo como nós estamos vivendo, onde as pessoas, acima de tudo, numa grande maioria, aqueles que lideram, aqueles que coordenam, que precisavam certamente vigiar mais, e eles se distraem e tomam posições que assustam, posições que promovem o desentendimento. Como é que nesta época a gente consegue ser homem de bem? Olha bem, se eu estou vendo meus irmãos, de raça ou não, que somos todos irmãos diante de Deus, eu vendo meus irmãos sendo dizimados, como é que eu vou me comportar? Que doutrina espírita é essa que está me levando a ser indiferente? Indiferente com o que o outro está sofrendo? Não.
A doutrina espírita não me leva a ser indiferente. A doutrina espírita me leva a interpretar as coisas à luz das leis divinas, à luz da ciência, à luz da filosofia. E, portanto, eu vou entendendo umas coisas que antes eu não tinha parado para pensar. Ora, nós não estamos aqui todos na primeira encarnação. Nós já estamos como consequência de muitas outras experiências reencarnatórias. Aí vocês vão me perguntar, como é que você sabe? Ora, basta olhar para nós, basta olhar as tendências que nós temos, basta olhar as dificuldades que a gente sente, que as dificuldades que eu sinto são diferentes das dificuldades da Rosaria, são diferentes da dificuldade da Vera, mas todos temos dificuldades. Mas Deus é tão caprichoso assim, que Ele ficou lá selecionando dificuldades e dores para cada um. Ah, essa aqui eu não gostei, eu quero que ela vá negra e de cabelo difícil de pentear e gorda. Ah, não, Jesus, Deus não ia querer isso assim, não. Se nós, humanos, nós não queremos coisas ruins para os nossos filhos, a gente quer sempre o melhor. Como é que Deus ia querer coisa ruim para nós? Então, se Ele não quer coisa ruim para nós, por que Ele deixa acontecer? Aí a gente volta nas leis. Espírita precisa estudar muitas leis divinas. Então, uma das leis fala que a gente reencarna, vive, depois desencarna, torna a nascer, torna a viver, torna a morrer, e a gente vai caminhando. Só que nessa caminhada, nós temos uma coisa chamada, eu falo coisa de uma maneira respeitosa, chamada livre-arbítrio, que dá condições de eu tomar posições. Eu sorrio ou não sorrio? Eu vou por aquele lado ou eu vou para cá? E esse livre-arbítrio, ele vai me levando a ter atitudes diferenciadas. E tem uma outra lei que diz assim, que nada acontece por um acaso, que tudo tem uma razão de ser. Se eu plantei semente de mamão, eu não vou colher morangos. Por quê? As características genéticas do mamão não são as mesmas do morango. Então, se eu plantei mamão, vai nascer o pé de mamão. Se ele vai gostar do ambiente, do frio, da neve, é problema dele. Agora, se eu plantar morangos, aí eu posso, dependendo das condições que eu oferecer, eu vou, então, colher morangos. Essa lei é muito séria, muito, 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 porque nós começamos a entender por que eu vi negra, pobre, etc, etc, etc. Gente, mas por quê? Que mal, aí tem umas pessoas que perguntam assim, que mal eu fiz a Deus? Parece até que eu crucifiquei Jesus, eu costumo brincar, vai ver que foi. Vai ver que você ajudou, né? Então, por que eu estou assim? Aí você vai buscar na sua história. Aí eu falo, será que eu prejudiquei muitos negros aí para trás? Aí agora eu vi negro.
Ué, mas eu não sofro assim. Ser negro para mim não é sofrimento. Se não vem como sofrimento, não vem como dor. Será que é algo negativo para mim? Aí você vai e num determinado momento, se você merece saber, o Espírito diz assim, é porque você ficou sensível a tanto sofrimento. E você se propôs a vir negro para, puxa, ajudar os outros que são. Melhora, né? Preferi falar isso para mim do que falar que é porque eu matei um monte de escravo, não sei o quê. Tá, então tá. E aí eu já fico toda convencida, afinal de contas, não. Eu sou uma heroína, uma voluntária. O espírito voluntário que me propus vir negro, aí já muda. Na verdade, são consequências. E aí nós vamos descobrindo cada um que vem com seus limites, um problema no estômago, um problema na visão, um problema motor, etc, um problema psíquico. Em tudo existe uma causa passada. Não como castigo, eu repito, mas como oportunidade de eu valorizar aquilo que naquela época eu não valorizei. Aí eu venho daquele jeito. Puxa vida, quando eu venho com uma limitação física, o quanto eu vou valorizar na próxima encarnação, eu estar com todo o corpo arrumadinho, harmonizado. Porque eu sei o que foi passar um período dependendo de outras criaturas. Aí vocês vão falar, mas a gente não lembra. Não lembra mesmo, não. Mas está tudo registrado. Está tudo registrado. E aí, nós vamos aprendendo e vamos crescendo. Muito bem. Nessa história toda, vocês não pensam que eu mudei de assunto, da guerra, não. Nessa história toda, espíritos que cavaram compromissos lá atrás. E que, lá nas cruzadas, aprontaram, abusaram de comunidades, de pessoas idosas, de mulheres, de crianças. Olha que eles tiveram a coragem de, em nome do Cristo, que estava procurando o túmulo do Cristo, eles porem crianças de 7, 8 anos para lutar e aprenderem a matar. Aí eles têm a oportunidade. Deixa eu falar. Não estou dizendo que todo mundo que está hoje na guerra é que teve lá nas cruzadas, não, viu, gente? Estou dando exemplos. Aí ele tem a chance de vir. Ele que abusou tanto da vida dele e da vida de outros, aí ele tem a chance de vir valorizando a vida. Passando por dores, ele não quer ir para a guerra, mas o governo diz que tem que ir. Ou ele vai ou morre. Então, se é para ir ou morrer, quem sabe eu vou e sobrevivo. Então eu vou. Ele vai quase que forçado. Mas ele está certamente ajustando o seu passado. Aí vocês vão perguntar, mas só os da cruzada? Não. Os conquistadores lá de trás, o que eles fizeram? Aqueles grandes conquistadores que saíram tomando reinos, cidades, e falando, tudo é meu agora, tudo é meu reino agora. E vamos, e pega a joia, e pega tudo que era do outro, e vai fazer coleção. Chegou o momento da lei. Tudo tem uma razão de ser. Então, aí eles vêm. Para nós hoje, vítimas. Os que são mortos, os que estão lutando e matando, que também são vítimas às vezes, porque nem todos que estão ali estão fazendo por prazer. Mas eles estão limpando o perispírito deles. Vocês vão me perguntar, então eles não estão sofrendo, não? Estão sofrendo.
Mas esse sofrimento faz parte dessa asepsia do perispírito e do corpo físico. Então eu não vou nem ligar para os que estão morrendo, desencarnando na guerra. Vou ligar sim. E vou orar por eles sim. Para que eles possam ter forças. Para que as coisas possam suavizar. Para que as cabeças que estão meio, parece que assim, em desarmonia, decidindo coisas que a gente nem imaginava que podia acontecer, que essas cabeças possam ir sendo pacificadas. Não custa todo dia, ao fazer preces, nós lembrarmos de alguns líderes que estão à frente, fechamos o olho e imaginamos que estamos estendendo as mãos para as suas cabeças, para que eles recebam um pouco de paz, de luz, de calma, e possam agir de forma diferente. Olha que coisa séria nós estamos entrando. Como é que o espírita, então, vai se comportar diante das guerras? Nós vamos fazer festa? Oba! Está limpando lá o seu karma. Oba! Está cumprindo a lei. Não! Nós temos um convite de Jesus. Nós sermos solidários. Solidários na dor. Solidários nas dificuldades. E aí, na medida que isso acontece, nós não estamos lá. Senão, se a gente estivesse mais perto, eu ia convidar a Rosarinho para nós levarmos uma capanga de pote de pomada da vovô Pedro e ia passar naquele povo que estava lá ferido. Mas nós estamos longe deles. Eles não deixam nem entrar um pote de pomada perto deles. Como é que vai ser? Então, eles vão ficar prejudicados? Não. Nós podemos mentalizar e eles vão receber a energia da pomada. Nós podemos, aqueles que a gente vê, aquelas crianças que nos provocam tanta compaixão, a gente pode imaginar que por alguns segundos nós pegamos aquelas crianças no colo, as embalamos um pouquinho, fizemos um carinho e voltamos a liberar. É mais ou menos uma coisa que alguém fez com Jesus. Quando Jesus estava subindo o Calvário, carregando a cruz, gente, a cruz era de Jesus. Se ele merecia ou se não merecia, era outra história. Mas a cruz era de Jesus. Não podia chegar alguém ali e falar, não, eu vou levar a cruz. A cruz era de Jesus. Mas teve um momento que o soldado queria que Jesus sofresse um tiquinho mais na cabeça dele. Jesus estava sofrendo pouco. Ele queria que Jesus sentisse mais dores. O que ele faz? Ele pega um que está passando e fala, carrega aí um bocado. Eu fico pensando, que bênção para aquele espírito, na sequência, quando ele imaginou quem era Jesus, ele dizer, gente, eu fiz um leve no ombro de Jesus. Porque no período que ele carregou a cruz, certamente Jesus pôde, devia estar doendo. Então, aquele moço da cruz, ele não pegou a cruz e levou até o final, não. Não era dele. O compromisso não era dele. Então, ele carregou um pouco, obedecendo o soldado, deu para dar uma aliviada no ombro de Jesus e ele devolveu a cruz. Estão vendo só?
o exemplo com Jesus. Porque quando a gente vê alguém em sofrimento, a gente entra ou em desespero ou em revolta. Que absurdo! E tal e coisa. E eu pergunto, que ajuda energética a nossa revolta vai dar? Nenhuma. Nenhuma. Então, é preferível a nossa pacificação mental, no coração. E a gente dar o que for possível dar. Olha que coisa mais linda que é isso. Então, qual é a nossa postura num período de guerra? A gente começar a trabalhar com a educação que a doutrina espírita nos dá, que nos desperta. Não é sair por aí, porque às vezes a gente se distrai. O Chico adorava chamar a gente de distraído. Ele era tão caridoso, em vez dele falar assim, opa, fulano errou. Não. Ele dizia, pois é, fulano distraído. Né? Então, tem os distraídos por aí que começam a discutir teorias, a brigar por teorias. E enquanto ele discute e briga, ele deixa de dar o pouquinho que ele tem, a energia que ele tem, o olhar bom que ele tem. Ele deixa de colaborar espontaneamente. Só que os espíritos são espertos, né? Eu posso estar até aprontando, mas se eu tenho algo a oferecer, eles recolhem em mim e levam para quem precisa. Mas, se eu ajudar de forma consciente, eu vou ajudar muito mais. Eu vou antecipar situações. Dizem os espíritos nobres que o comportamento de certos homens, naquela época, principalmente da cruzada e dos movimentos subsequentes, que eles atrasaram mais ou menos em 300 anos a evolução da humanidade. O que a gente já podia estar lá na frente, né? Ai, meu Deus, quanto... Se eu tivesse 300 anos na frente, eu não ia ter um corpo que dói, que me impede para sentar. Eu ia estar bem. Vocês já imaginaram? Todo mundo muito mais bonito do que somos hoje. Olha que vocês são bonitos. Vocês imaginam nós 300 anos na frente? Irradiando luz para todo lado. E por que nós estamos atrasados? Pela postura moral daqueles que estavam na guerra. Só eles, então, o problema é deles? Não. Pela postura moral dos que acompanharam, indiferentes ou tomando partido. Vejam a nossa responsabilidade. E isso que eu estou falando não é só a guerra, essas maiores que a gente vê, que a gente identifica, mas existem as pequenas guerras na nossa intimidade, na nossa família, no prédio onde moramos, no time de futebol que eu torço. Você até virou a cara para o outro lado, né? Eu acredito que daquilo que você está a dizer, nós, seres humanos, alimentamos negativamente tudo isso. Pois Falamos é. muito da guerra, falamos muito do mal. Pois é. Não falamos do bem. Pois então nós estamos aqui tentando falar do bem, exatamente. Nós precisamos virar. E no mundo inteiro, as pessoas discutem, fulano está certo, fulano está errado. No mundo inteiro. Mas nós não tomamos, às vezes, uma posição de espírita. Nós ficamos brigando, xingando, criticando, torcendo. E a gente vê famílias divididas por causa disso.
situações complexas acontecendo, porque o mundo está diferente. Não é o A, o B, o C, não. É o mundo que está diferente. Os líderes, por exemplo, democráticos, sei lá, os líderes de governo que estão aí, eles não estão por um acaso, gente. Como é que nós somos bobos assim, nós espíritas, conhecemos doutrina espírita, conhecemos a reencarnação? Pode ser que alguns deles, eu não quero nem saber detalhes, senão eu vou sair fazendo fofoca, e fofoca não faz bem. Então eu não sei quem é quem. Mas vamos imaginar, não muito lá atrás, não. Vamos imaginar no Brasil, na época em que o imperador estava lá, e que toda vez que eu lembro de como ele voltou, me dá uma dor no peito, eu falei, gente, como é que deixou essa criatura voltar? E o bichinho quis um travesseiro da terra do Brasil. Gente, isso me dói na alma. Cada vez que eu penso nisso. Aí agora imagina. Vai que o líder do governo na época, que judiou do... Então tem que sair. Isso agora é tudo independente. Vai que ele tomou posição, caminhou, evoluiu. Eu preciso voltar lá para corrigir. Vocês acham que ele vai encontrar uma situação de paz? Não. Ele plantou dificuldades. Ele plantou discordâncias. Ele vai ter que diluir os nós que ele lá no passado fez para a coisa fluir. E isso não é fruto de milagre, de chegar um governo perfeito e falar, agora eu vou mover os dedos aqui e vai virar uma perfeição. Não é assim. É fruto de um empenho de todos. Tem um ditado tão antigo que diz assim, né? Que cada um tem o governo, cada povo tem o governo que merece. Não adianta a gente falar que não gosta do A, porque ele está muito isso, muito aquilo, eu não gosto do B. Gente, nós estamos tendo os líderes mundiais que merecemos. Mas então é castigo para nós? Não, gente. Também não vão fazer tão pouco caso da gente assim, não. Os amigos espirituais precisavam de voluntários. Eles precisavam de espíritos que sustentassem com as preces. Eles precisavam de espíritos que falassem na paz. Eles precisavam de espíritos que pensassem coisas boas. E mudasse a cabeça das pessoas, não a favor de A ou de B, não é isso. É a favor da paz. É a favor da harmonia, do bem, do belo. E aí o que eles fizeram? Acharam a gente. Acharam a gente, mas vocês acham que é por um acaso? Não. Dentro da lei de causa e efeito, a gente tinha umas dívidazinhas guardadinhas, que a gente nem tinha noção, mas tinha. Às vezes usou a boca e fez uma fofoquinha na hora. Não entrei na opinião, na decisão lá do Dom Pedro, que eu estava longe, mas que eu fiquei falando, bem feito, deixa... O que ele veio fazer aqui? Eu estou devendo, gente. Eu estou devendo. Vocês entenderam? Então estamos aqui, conscientes que somos corresponsáveis pela harmonia do universo. Nós podemos chegar num ponto de ter alegria de quando a gente passa em algum lugar e vê essas roseiras lindas, desabotoando rosas de todo jeito. Eu estou contribuindo para essas rosas estarem aqui. Pelo meu pensamento, pela minha oração.
Por aquele momento que eu tenho vontade de falar mal do outro, eu engulo. Eu deixo de falar mal. Eu deixo de reclamar. Então, como nós devemos comportar diante desse momento de tanta aflição, de tanta guerra explícita e implícita? O nosso comportamento é a do homem de bem. Devagarinho, nós vamos chegando lá. É aquele comportamento. Porque é com aquele comportamento que a gente já não vai ficar julgando os outros mais. Puxa vida, por que o Nuno não tem ao menos fiozinho de cabelo assim na frente para fazer um topetinho? Né, Nuno? Cadê ele? Está lá para trás. Então, não, é carequinha, bonitinho, cabecinha lustrosa. Por quê? Você gostou, né? Então, são situações que nós vamos deixando de comentar. Nós vamos deixando de ver defeito. Aí você já acha bonitinho. Hoje, antes eu falava, ai, que barba feia, meu Deus do céu. Parece que o homem está com a cara suja. Aí agora eu falo, não, como é que ficou bem e tal? Porque meus olhos já estão vendo de outra forma. Mas eu também lá, que o que tem a barba, ele pensa assim, gente, uma vez Divaldo falou isso comigo. Divaldo falou assim, você não precisa aprontar para ir como uma dama falar. Mas você precisa estar numa harmonia que as pessoas que te veem ficam felizes por ver em você uma harmonia. Se você for de qualquer jeito, elas vão olhar para você assim, não vão fazer muito caso. E aí, elas vão perder... Eu me lembro como se fosse hoje ele falando isso. Elas vão perder 20 minutos da sua conversa. Porque elas vão falar, isso, crioula aí, o que ela vai falar? Tá? Aí, durante 20 minutos, eu estou falando por tempo. Porque as pessoas não estão prestando atenção. Depois de 20 minutos, a pessoa vai dizer, ué, até que essa mulher tem um tom de voz. Deixa eu ver o que ela está falando. Mas já perdeu 20 minutos. Aí ele disse assim, então, você faça a caridade. Eu nunca podia imaginar que tá bonitinho. Era caridade também. Não é virar, né? Um desfile de moda, mas está harmonizado. O homem cortar a barba direitinho. Se não quer cortar, não corta, mas lava, penteia, sei lá. Porque a nossa fisionomia, a nossa aparência, convida o outro a um estado íntimo de harmonia. O olhar de alguém cheio de fé e de alegria convida o outro, puxa vida, Joselma veio lá de longe, 78 anos nas costas, e tá falando sobre doutrina. Ué, eu estou com 28, eu posso também sair para falar. E a pessoa sai da sua postura de tristeza, de depressão e começa a reagir. Então, nós precisamos ser um espelho de harmonia para os que nos olham, para eles serem motivados também a ser um pouquinho melhor. E aí, gente, quando a gente assustar, imagina um monte de gente pensando no bem, pensando na paz, orando. Ô, gente, não vai ter nenhum lá da cabeça, lá na frente, que vai aguentar a força das nossas vibrações de amor unidas. Não vai existir. Mas nós temos que dedicar isso. Senão, ele vai continuar aprontando. Os outros, uns com raiva, outros aplaudindo, também vão aprontar. E nós fica de cá. E a hora já passou e eu já estou passando a hora. E eu não posso, eu tenho que respeitar o tempo. É isso?
É isso. E Disciplina. disciplina e disciplina. Isso. Mais do que disciplina, harmonia. Porque a disciplina é você fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E a harmonia é você fazer a coisa certa, com alegria, com gratidão a Deus. Você, na hora certa, no lugar certo, sempre agradecendo a Deus por estar podendo fazer aquilo. É isso. Você falou em pergunta, acho que o povo não quer pergunta. Como é que é? Quem vai? Eu posso ir para embora? Bom, já tô indo embora. Oh, tá vendo? Obrigada. Obrigada, gente. Eu desligo sozinho. Bom, nada a dizer, pois não, depois disto. A Joselma tinha que vir cá todas as semanas, não é? Que é para nos chamar a atenção, dar-nos nas orelhas, porque todos precisamos, não é? É uma pena que ela esteja tão longe, mas está em pensamento connosco, não é? Sempre. Não é? Pois claro, é isso. Então vamos para a nossa prece, mas, como a Michelle logo disse na entrada, hoje, sempre, aliás, desde que esta casa abriu, que sempre que há um convidado, a palestra, o passe, é coletivo, dado pela espiritualidade que aqui está, no fim, e, portanto, vamos para o nosso passe. Está bem? Então, vamos lá. Vamos pôr-nos à vontade na cadeira, fechar os olhos só para nos abstrairmos de tudo o que nos rodeia e vamos continuar em harmonia, pensar em Jesus, pensar na nossa atitude de espíritas cristãos e pensar que o nosso futuro é sermos no presente verdadeiros homens de bem. Muito difícil ainda, sabemos, até pelo nosso passado, como a nossa Joselma nos indicou, sabiamente, mas também porque o nosso presente ainda é muito desafiador para todos nós. Mas aqui estamos, Senhor, nesta vossa casa, mais um dia, depois de ouvirmos uma vossa mensageira dizer-nos da beleza que existe em seguir as vossas leis. E neste momento, rogamos, Senhor, aos vossos mensageiros da paz e da luz, que nos abençoem a todos, que estendam as suas mãos dadivosas sobre todos nós que aqui nos encontramos. Que as vossas bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre todos nós. Que possamos, Mestre, neste momento, dizer-vos: Senhor, aqui estamos, mais uma vez, gratos pela oportunidade de vos conhecer em espírito e verdade, e gratos por termos chegado à vossa casa, a conhecer-vos mais intimamente, com toda a vontade que temos de nos tornarmos melhores para um dia podermos chegar até vós.
Mestre amado, amparai-nos a todos, que os vossos mensageiros possam atenuar as nossas dores íntimas, os nossos problemas, as nossas dificuldades físicas e psíquicas. Ajudai-nos, Senhor, ajudai-nos todos os dias a tornarmos-nos melhores, melhores hoje do que fomos ontem, para amanhã podermos dizer que somos melhores do que fomos hoje. Então, Mestre, obrigada por tudo, novamente vos dizemos, e ficai conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.